Olá, pessoal! Eu sou a professora Fábia Marussi, aqui da Uniswan, e hoje eu vou dar dicas valiosas sobre como ler os enunciados das questões do Enem e evitar aquelas pegadinhas que podem confundir. Ao longo desse vídeo, vamos analisar exemplos práticos e discutir estratégias que vão ajudá-lo a interpretar melhor as perguntas e a se livrar de erros bobos. Fica comigo até o final, porque essas dicas vão fazer toda a diferença na hora da sua prova. A importância de ler o enunciado com atenção. A primeira dica é simples, mas essencial. Leia o enunciado com muita atenção. Parece óbvio, mas na pressa, com nervosismo, muita gente acaba pulando partes importantes e interpretando o que lê de forma incorreta. O enunciado apresenta informações essenciais que vão direcionar você para uma resposta correta. No Enem, cada palavra conta, e a leitura completa do enunciado evita que você perca pontos por um descuido. Um erro comum é ler rapidamente as primeiras linhas e já pular para as alternativas, achando que você já sabe tudo que está sendo pedido. Isso é perigoso, porque o Enem frequentemente inclui detalhes no finalzinho do enunciado que vão mudar completamente o sentido da pergunta. Um exemplo é uma questão de biologia, que pode começar falando sobre a função corporal, mas ao final do enunciado pode pedir a exceção daquela função ou o fator que impede a função de ocorrer. Se você não ler até o fim, você pode interpretar a questão de forma equivocada. Destaque as palavras-chave do enunciado. É uma estratégia importante para evitar armadilhas. Sempre faça destaques, respeitando o que toca o conteúdo avaliado. Além de termos palavras como sempre, nunca, correto, incorreto, principalmente, exceto, apenas, que vão mudar completamente a interpretação da questão e vão demandar uma atenção maior para esses detalhes. Por exemplo, imagine uma questão de história. Qual das opções a seguir representa corretamente o impacto da Revolução Industrial no Brasil? As palavras-chave aqui são Revolução Industrial e corretamente. Isso já deve acionar um alerta para que você perceba as opções que são incorretas na questão. E aí você deve ficar atento para não cair em armadilhas. Além disso, muitas vezes, o enunciado vai pedir para você identificar uma exceção, como é o caso, por exemplo, de todas as opções abaixo representam o impacto direto da Revolução Industrial, exceto. Se você perder a palavra exceto, já era. Vai acabar escolhendo uma resposta certa como se estivesse errada. A dica aqui é identificar as palavras-chave, sublinhar, fazer um círculo ou destacar de alguma maneira essas palavras para focar o comando solicitado ao longo da questão. A importância de voltar ao enunciado após ler as alternativas. Quando você lê as alternativas, é muito comum que alguma delas pareça correta, clara, logo de cara. Isso pode ser uma armadilha. Por isso é importante que, após ler as alternativas, você volte ao enunciado, releia-o e observe realmente o que foi perguntado, observando as palavras-chave que você já demarcou. Muitas vezes a resposta errada pode parecer óbvia, porque o enunciado está testando a sua interpretação e não apenas o seu conhecimento direto sobre o conteúdo. Em uma questão de interpretação de texto, por exemplo, o enunciado pode perguntar algo sutil, como o sentimento predominante do autor em um determinado trecho. A alternativa mais fácil pode mencionar um sentimento que aparece de forma mais superficial no texto, mas ao reler o enunciado, você vai perceber que ele está pedindo um sentimento principal, amplo, ou seja, o que é enfatizado ao longo do parágrafo inteiro ou do bloco de texto todo. Presta atenção aqui no exemplo que está na tela. Se você não reler o enunciado, pode acabar escolhendo revolta ou raiva, porque são sentimentos fortes e frequentemente relacionados aos discursos de luta pelos direitos civis. Mas ao retornar ao enunciado, você percebe que a palavra-chave é predominante. Ao reler o texto, você percebe que, apesar do tom de revolta, o discurso que sustenta a esperança
por um futuro melhor é o que faz a alternativa B ser a resposta correta. O Enem é um exame cansativo. Cada questão possui textos longos e os enunciados exigem do candidato concentração e o controle da ansiedade. Quando estamos cansados, cometemos erros de interpretação. Para não cair nas pegadinhas, que são questões que possuem opções parecidas, feitas para produzir o engano do candidato desavisado, vai uma dica de ouro. Nunca se apresse em marcar uma alternativa sem antes revisar o enunciado e confirmar se você entendeu o que ele solicitou. Uma pegadinha clássica do Enem são as alternativas, cuja resposta é parcialmente verdadeira, ou seja, uma parte está correta, mas no geral ela não pode ser considerada a resposta adequada. São questões perigosas, porque confundem o candidato. Por isso, sempre analise cada detalhe da alternativa. Se uma parte dela está incorreta, toda alternativa vai ser descartada. Um outro exemplo são questões que oferecem alternativas extremamente parecidas que também são desenhadas para confundir. É essencial comparar cada palavra do enunciado com as alternativas. Às vezes, uma única palavra faz toda a diferença. Veja novamente o exemplo na tela. Aqui, a alternativa B é a mais correta porque ela reconhece que a educação é importante, mas não é o único fator. Já a alternativa A, apesar de quase certa, erra ao afirmar que a educação foi o único fator. Percebe como uma pequena diferença pode te enganar? Eliminando as opções erradas. Outra dica prática é eliminar as alternativas que sejam claramente erradas. Isso ajuda a focar nas opções que realmente fazem sentido. Mesmo que você não saiba a resposta certa, eliminar as alternativas que são absurdas já aumenta suas chances de acertar. Essa técnica é chamada de eliminação por exclusão. E ela é extremamente eficaz em provas de múltipla escolha. Então, mesmo que a dúvida persista entre as alternativas que vão sobrar, o risco de você errar já é bem menor. Um exemplo clássico em questões, por exemplo, de geografia, pode ser algo como o que está na tela agora. Nesse caso, você pode eliminar rapidamente altitude elevada e alta vegetação, porque nós sabemos que essas características não se aplicam para os desertos. Mesmo que você tenha dúvida entre as opções que ficaram, já vai aumentar significativamente suas chances de acerto. Exemplos práticos agora. Vamos aplicar as dicas com um exemplo prático para garantir que você entendeu. Observe agora uma questão da prova de Ciências Humanas do Enem de 2023. Ao ler as alternativas, pode parecer que A e B estão corretas, porque vão soar como positivas para você. Ao voltar ao enunciado, notamos que o texto base até traz a campanha Maio Amarelo, mas faz um apelo ao leitor, principalmente no último parágrafo, descrevendo como devemos modificar a nossa conduta no trânsito, sendo, portanto, a alternativa D a correta. E aí, gostaram das dicas? O Enem é uma prova que vai muito além do simples conhecimento, da cobrança desse conhecimento. Mas é uma prova que testa a sua capacidade de interpretar, de tomar decisões rápidas, lendo enunciados com atenção, o que é fundamental. Como vimos, entender o que o enunciado realmente pede, destacar as palavras-chave e voltar ao enunciado, sempre que necessário, são práticas essenciais. Além disso, é importante eliminar as alternativas claramente equivocadas, porque aumenta as suas chances de acerto. E lembre-se, não deixe a pressa ou o cansaço tomarem conta de você. A prova é longa, mas manter o foco e a calma faz toda a diferença. Agora é hora de você praticar. Quanto mais você treinar a leitura dos enunciados, se habituar a ler textos mais longos, fica mais fácil para você identificar padrões e evitar erros, tá? Boa prova e até a próxima!